Olá, bem-vindos! Estamos chegando com a edição de Presidente Prudente, região do Jornal da Manhã, nesta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado a você que nos acompanha pelo rádio e 101,7, aqui da sua Jovem Pan FM, e também pelo canal no YouTube ou pelo Panflix. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos lá para as principais informações de hoje. Primeiro, a gente começa com os nossos comentaristas, os destaques de cada um deles. Vamos lá. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Bom dia a todos da bancada. Como a gente falava aqui nos bastidores antes de começar o programa, meu destaque de hoje é a eleição municipal, né? Eu acho que a gente tem obrigação aqui, aproveitar a boa audiência que a gente tem, agradecer o Helder do Grupo Oliveira, o Zé da Massa Pura, o Gilson, o Turquinho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Dr. Portela, o Dr. Barbosa do Instituto, bastante gente que tem nos ouvido aí e tem nos parabenizado a todos nós aí pelo programa de informação e as entrevistas que a gente fez com os candidatos. Mas eu ainda vejo muita gente debochando na rede social dos candidatos. Gente, vamos parar de debochar, política é coisa séria. Escolha um candidato, fale dele, procure ajudar ele. Entre 340 candidatos a vereadores, não tem nenhum que te sirva. Nós temos bons nomes aqui em Presidente Prudente. E entre os 12 candidatos a prefeitos, alguém tem que te servir. O deixar de votar é continuar ajudando quem não merece estar lá. Não vou cansar de repetir isso até o dia 15 de novembro. E vamos tocar o programa. Olá, ouvintes da Jovem Pan, bom dia Eudes, bom dia William Padilha. Pois é, o meu bom dia de hoje vai para todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando nessas eleições municipais 2020. Nós já fizemos a sabatina para os candidatos a prefeito de Presidente Prudente, fizemos com os candidatos de Martinópolis e estamos negociando, praticamente já concluso, para que a gente possa fazer também as sabatinas com os candidatos da cidade de Pirapozinho. A Câmara Municipal de Presidente Prudente adiou para a próxima sessão ordinária a votação do projeto de lei que visa a proibição do manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeitos sonoro-ruidosos na cidade. A decisão de adiamento foi tomada na sessão ordinária da última segunda-feira. Eu não sei porque a Câmara adiou, né? Esse é um assunto que, se você fizer uma pesquisa a nível municipal aqui, a maioria das pessoas não querem mais fogos, a maioria das pessoas são contra esse barulho que não acrescenta nada, já teve o seu momento, como tudo na vida evolui, eu acho que isso evoluiu também. Shows pirotécnicos noturnos, eles são muito bonitos e não precisa ter som, né? Não precisa ter estouro. Até acho que uma data especial como o Ano Novo pode se abrir uma exceção, né? Mas como um anunciamento de uma virada de ano, toda aquela simbologia que a gente gosta de valorizar, né? Mesmo sabendo que os boletos no dia seguinte continuam com a mesma data de vencimento, que os problemas continuam os mesmos, mas o emocional da gente sempre sobressai numa virada de ano, numa data especial. Agora, no decorrer do ano, realmente não tem mais que ter fogos. Tem que acabar com esse barulho. Eu só não entendo por que os vereadores fazem isso. Um outro comentário que eu queria fazer em cima disso, não que ele não mereça, eu acho que o seu Milton Penac, por tudo que ele representa de progresso em nossa cidade, pela Toledo, ele merecia sim ter o nome da biblioteca, eu acho que o nome dele, ele poderia ter uma escola com o nome dele, que tem tudo referência a tudo que ele fez, todo o legado que ele deixou. Mas eu não consigo entender colocar o nome dele no Centro Olímpico, né? Eu acho que ele merece uma homenagem maior do que essa. Porque o Centro Olímpico é um centro de esportes, né? A Toledo não tem uma tradição esportiva, mas tem a maior e a melhor tradição educacional da cidade de Presidente Prudente. Eu acho que não fica bom o Centro Olímpico Dr. Milton Penati, com todo o respeito que eu tenho por ele, pela família dele. Eu acho que ele merecia algo mais, muito mais do que o Centro Olímpico, por todo o legado que ele deixou aqui para Presidente Prudente. Olha, esse projeto já era para ter sido aprovado já há muito tempo, pois não só os cachorros que sofrem com os sons ocasionados pelos fogos de artifícios. Os proprietários de pets também sofrem com isso, mas há um sofrimento muito em especial e que justifica essa lei, que são as pessoas responsáveis por crianças autistas e também adultos com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Os autistas, para você que não sabe, têm hipersensibilidade ao barulho
julho e sofrem muito, demasiadamente, com a explosão dos fogos de artifício. Agora, porque os nobres vereadores aqui de Prudente protelaram mais ainda a aprovação dessa lei, não dá para entender, né? Vai saber. O governo do estado de São Paulo anunciou no começo dessa semana um plano de investimentos na malha ferroviária paulista que prevê a recuperação do trecho historicamente conhecido como Nova Alta Paulista, onde ficam as cidades como Adamantina, Dracena, Oswaldo Cruz e Panorama, mas que não contempla a chamada Alta Sorocabana, onde estão Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Rancharia. Ambos os trechos que cortam o Oeste Paulista estão desativados. Segundo informações divulgadas pelo Estado, o empreendimento será realizado pelo Grupo Rumo Logística e os investimentos na nova malha ferroviária vão atender 72 municípios paulistas. Uma notícia boa e uma notícia triste, né? Uma notícia que é um investimento aí de quase 6 bilhões de reais, pode movimentar 135 mil empregos diretos e indiretos, atinge 32 municípios, né? Só que não passa por Presidente Prudente, não passa por Venceslau, não passa por Epitácio, vai passar lá para cima, vai passar por Dracena, vai passar por Tupã, vai passar por enfim, mas não passa aqui pela nossa cidade. Vai beneficiar Adamantina, Oswaldo Cruz, Panorama, e mais uma vez o Oeste Paulista fica de fora, fica na lateral do progresso, na lateral do investimento do estado de São Paulo. Aí vem aquela pergunta, de quem que é a culpa? De quem é a culpa do estado de São Paulo quando olha para Presidente Prudente e região? Imagine que se nós fôssemos uma casa, desculpe aí aos ouvintes da Jovem Pan o termo que eu vou usar aqui, mas o governador de São Paulo, quando olha aqui para a nossa região, imaginando ser nós uma construção, uma casa, ele vê Presidente Prudente e região como a privada da casa, como o vaso sanitário da casa. Então preste atenção, como é que nós podemos mudar isso? A nossa última esperança é que o próximo candidato a prefeito, melhor, o próximo prefeito de Presidente Prudente, se ele não buscar uma aproximação com o governo federal, porque o trilho tem participação federal, a linha férrea tem participação federal, o único que pode incluir a nossa região numa evolução férrea, como é que está sendo feita aqui nos nossos vizinhos, é o governo federal. Então passa a ser muito interessante aos eleitores prudentinos prestarem atenção nisso. Se o prefeito, independente de que partido for, não demonstrar que vai buscar junto ao presidente da nação, ao governo federal, aos deputados federais que podem fazer linha, fazer um grupo, uma bancada, para reativar a nossa linha férrea aqui, esquece. E vamos parar de falar em trem para movimentar pessoas. Isso é um processo, fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1 agora é juntar forças e tentar trazer para Presidente Prudente, para a região do Oeste Paulista, esse investimento, parte desse investimento que já foi dado como certo e declarado ontem pelo governador do estado de São Paulo, aqui nos nossos vizinhos. Fica a dica aí para vocês. Pois é, esse é um assunto que realmente pega todo mundo. É inacreditável para nós que moramos aqui em Presidente Prudente, uma cidade com todo esse potencial, uma localização extremamente privilegiada, e nós não fomos inclusos nesse plano de expansão, que na verdade não tem mais do que 2% da participação do governo do estado de São Paulo, que se autoproclamou aí o dono desse projeto. E sim, o governo federal, praticamente na totalidade. A empresa Rumo Logística, que é responsável por essa obra de expansão, que vai atender aí 72 municípios, não nos incluiu, levando-se em conta o potencial do porto modal de Presidente Epitácio, como a hidrovia do Rio Paraná, que poderia se interligar com a hidrovia do Rio Tietê, e também, por outro lado, o Porto Seco, lá de Bataguaçu, que também teria como finalidade o escoamento da produção agrícola e pecuária de todo o Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e toda aquela região do Brasil. Agora, você quer saber por que isso aconteceu? Porque na hora que você, ouvinte, escolhe o seu deputado federal, você acaba escolhendo um candidato que não é de nossa região.
eleição que não tem nada a ver com a nossa cidade. Você vota em candidatos que vêm aqui em época de eleição, pegam o seu voto e depois desaparecem. E eles são importantes, você eleger um deputado federal, porque neste momento, um deputado federal tem uma decisão preponderante para que a nossa cidade, por exemplo, pudesse ser envolvida nesse projeto. E aí a gente fica o trem passar, vendo o trem passar e só assistindo de camarote, infelizmente. E olha só, a Justiça bloqueia 29 milhões em bens de João Dória, governador do estado, em uma ação por improbidade na Prefeitura de São Paulo. A Justiça determinou esta semana o bloqueio de 29,4 milhões de reais em bens do governador de São Paulo, João Dória, em um processo no qual o político é réu por suspeita de improbidade administrativa, à época em que era prefeito da cidade de São Paulo. A decisão é da 14ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Dória foi acusado em 2018 pelo Ministério Público por improbidade devido à suposta propaganda irregular feita do programa Asfalto Novo da Prefeitura. Olha, todo mundo aqui sabe a minha posição, Adilson sabe, os ouvintes sabem, eu sabe, todo mundo sabe. Eu não sou um cara que tenho simpatia pelo governo do João Dória, porque para mim ele sempre foi um espantalho. Sempre foi um cara de causar impressão, mas não causar e não demonstrar eficiência. Mas eu acho que toda pessoa que ocupa um cargo público, essa condenação, que não é condenação, esse bloqueio que já foi feito nas contas dele, diante de uma acusação do Ministério Público, quando ele ainda era prefeito da capital, que é acusando ele de fazer autopromoção através de uma campanha que ele fez quando prefeito ainda é um processo, né? Ainda é um que tenta resguardar como uma ferramenta utilizada para resguardar lá na frente, se acusado for e comprovada a culpa, o ressarcimento dos cofres públicos diante do ato ilícito devidamente comprovado e julgado, né? Isso que é importante. Mas enquanto o julgamento não vem, ou quer dizer, o julgamento acontece, mas não se finalizou ainda, é muito prematuro a gente aqui simplesmente falar mal, né? A gente sabe o seguinte, tem muita coisa para estourar sobre o Covid, isso aí ainda é da Prefeitura. As denúncias feitas pelos deputados daquela comissão que fiscalizaram durante o problema do Covid, o qual o deputado aqui, Ed Thomas, de Prudente, fez parte, e solicitaram até o impeachment do governador João Dória, ainda tem muita coisa. A Polícia Federal tem trabalhado bastante e vai se juntando tudo isso. Agora cabe a nós ficar acompanhando e ver como isso vai acabar, né? Tomara que não acabe mal, porque isso não é ruim para o governador, isso é ruim para São Paulo, isso é ruim para o nosso estado. A gente pode não gostar de um político, mas a gente também tem que torcer para que esse político não seja um ladrão corrupto, por mais que a gente não goste dele, né? Isso é torcer para o barco afundar contra o capitão e tá todo mundo dentro do mesmo barco. Pois é, a justiça, enfim, alcançou o nosso governador. É o que todo mundo sempre acaba falando, que uma hora ele ia ter que começar a pagar pelas coisas que ele vem fazendo. Então, eu acredito que agora o primeiro fiozinho do novelo foi alcançado pela justiça, né? A justiça determinou aí ontem o bloqueio de 29 milhões e 400 mil reais em bens do governador do estado de São Paulo. Agora, eu queria estar no lugar dele, hein? Só para ver o susto que ele levou quando o oficial de justiça chegou lá para poder entregar a citação. Pois é, ele foi acusado por um ato de 2018, quando ainda era prefeito, que o Ministério Público entendeu que ele utilizou dinheiro destinado para um projeto e acabou utilizando para poder fazer a própria propaganda dele. O Ministério Público diz que houve gasto público indevido, o juiz que recebeu a ação entendeu a relação imprópria do programa de imagem de Dória, que era proibido, mandou bloquear os bens preventivamente. Ele entendeu também, o próprio juiz, que a empresa de publicidade que foi contratada na época não tem culpa nenhuma, porque ela trabalhava dentro da legalidade. Agora, quem vai ter que começar a explicar é o nosso governador. E eu acredito que aí, como eu disse, é o comecinho, é o começo. Vamos aguardar. E olha só, o Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos e o Ministério da Economia brasileiro firmaram essa semana um memorando de entendimentos que prevê a oferta de até $1 bilhão em crédito do governo norte-americano para financiar projetos no Brasil.
De acordo com o presidente do Banco Americano, Kimberly-Heath, o governo dos dois países trabalharão em conjunto no desenvolvimento de negócios nas áreas de energia, nuclear, gás e óleo, infraestrutura, logística e mineração. Olha, este acordo é um acordo de extrema importância para o desenvolvimento de projetos tecnológicos aqui no Brasil, em parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm sempre mostrando a preocupação com essa tecnologia 5G, porque os Estados Unidos entendem que essa tecnologia poderia colocar em risco a segurança não só dos Estados Unidos, como também de vários outros países capitalistas esparramados em o mundo inteiro. A Huawei, que é a empresa que é detentora dessa tecnologia, ela nega que isso são acusações infundadas pelo governo norte-americano. Bem, a gente sabe do que a China é capaz, pela potência que a China representa hoje o mundo, e é um país comunista. Então, a gente pode esperar de tudo e nada melhor do que você prevenir do que você ter que remediar de novo. Agora, esse projeto que vai ser desenvolvido a partir desse investimento de US$ 1 bilhão, vai trazer para a gente tecnologia na área nuclear, desenvolvimento para gasoduto, oleoduto, infraestrutura, logística, mineração, enfim, projetos importantes para que a economia do Brasil possa se alavancar e se fazer presente como uma das grandes potências no mundo inteiro. E olha só, lembra do senador Chico Rodrigues? Aquele do dinheiro na cueca e também nas nádegas? Horas após ter pedido licença do mandato parlamentar por 90 dias, o senador Chico Rodrigues protocolou ontem uma retificação, alterando o período para 121 dias. O pedido foi aceito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quem deve assumir o mandato é o primeiro suplente, Pedro Arthur Ferreira Rodrigues, que é filho do parlamentar. O pedido inicial de licença de Chico Rodrigues, de 90 dias, não levaria à convocação do suplente. Agora, com a licença superior a 120 dias, Pedro Arthur Rodrigues será convocado. Esse assunto do líder do governo com dinheiro na cueca, a Eudes, a Dilson, aos ouvintes aqui da Jovem Pan, a gente vê a turma da bolha, a turma do selinho azul, querer grudar esse tipo de ato corrupto, ilícito, nojento no governo Bolsonaro, alegando que ele é vice-líder do governo Bolsonaro. Mas eu pergunto para você que está me ouvindo aí na Jovem Pan, que faz parte dessa turma, indica alguém aí. Quem que ele teria para indicar? Naquele monte de porcaria que nós temos em Brasília, restou o que para ele? O que nós esperávamos dele, para quem apoia o governo dele e acredita na mudança do governo dele, é uma atitude. Qual foi a atitude do presidente Bolsonaro? No outro dia, exonerou. E cadê a turminha do selo azul, falando agora do corporativismo do Senado, querendo abafar o caso, querendo falar em poderes, se intrometer em outros poderes, com o STF querendo que o cara seja cassado? Dando a sugestão do cara agora se afastar, aí que sabe quem assume, é o filho dele, que é suplente dele. Cadê a turminha do selo azul, para ficar batendo na internet? Cadê, falando de Alcolumbre, de Rodrigo Maia, Major Olímpio? Major Olímpio saiu em defesa do senador, porque agora o cu do presidente não resta mais nada para vocês falarem, ele exonerou. Uai, quantos cargos ele tem? Se toda suspeita ou qualquer ato corrupto que acontecer e ele exonerar, ele continua sendo um cara que a gente tem que confiar. Ele não permite corrupção no governo dele. Agora, que ela não vá acontecer, aí não dá, né, gente? Não dá para exigir tanto assim também. Porque a gente nunca sabe da intenção das pessoas que foram colocadas lá, né? Até onde vai a fraqueza, a força do cara para resistir aos lobos do dinheiro público. Então eu pergunto, o presidente fez o papel dele. O governador Dória aqui há tempos atrás teve um exemplo. Lembra? O secretário dele foi preso. Sabe onde está o cara agora? De volta na secretaria. E daí? Os outros presidentes, vocês lembram o que eles faziam ou não? Enquanto não for julgado, é mérito da minha confiança. Não, é porque fazia parte do esquema. Então o Bolsonaro mais uma vez demonstrou que não tem mesmo paciência para atos corruptos. Amigo do cara, tinha vídeo com o cara. Quem aí que está me ouvindo que nunca gravou com um vagabundo e só descobriu depois? Menos, gente. O governo ainda tem crédito de confiança. Enquanto não permitir a corrupção, estou entre os mais de 50% de brasileiros que acreditam e apoiam o governo Bolsonaro.
Pois é, gente, infelizmente, essa ainda é a prática de muitos representantes do povo que estão no Congresso, assim também como no Senado. O que mais surpreende neste momento é a coragem desse senador, a ousadia, eu diria que até a discrepância desse representante do povo. Desde a criação da Operação Lava Jato, quantos já foram presos? Quantas maracutaias vieram à tona? Quantos acabaram perdendo seus mandatos? Não só senadores, deputados, mas também governadores, prefeitos e aí vai. E esse nobre senador sabia que a coisa poderia alcançá-lo e, mesmo assim, estava praticando um ato ilícito. E esse pessoal ainda deve achar que a prisão é ficção, que flagrantes como esses só acontecem em manchetes, nunca vai acontecer com eles, e daí aconteceu. Enfim, o resumo disso é que a Operação Brasil sendo passado a limpo ainda não acabou e ainda vai demorar muito para acabar. Portanto, os políticos corruptos que se cuidem, porque a grade vai chegar. Muito bem, obrigado aos nossos comentaristas, Adilson Brevillieri, William Fernandes, direto de Curitiba, e também Adolfo Padilha. A gente se fala a qualquer momento aqui na programação da Jovem Pan. Novas notícias no Jornal da Manhã, a partir das 7h40 da manhã, as edições locais. Mas desde as 6 horas da manhã, nós temos a edição nacional do Jornal da Manhã para você aqui na Jovem Pan. Grande abraço para todo mundo e a gente se fala.